Hoje acordei particularmente tagarela, o que é super curioso porque eu fui-me deitar às 5 da manhã por consequência da redação de um ensaio que tive que entregar para a faculdade. Eu tenho, neste semestre, desenvolvido um hábito terrível de deixar a escrita dos trabalhos para a última da hora, e quando eu digo para a última da hora, é mesmo no dia da entrega. E estou a falar de ensaios que, apesar de serem curtos, terem até 5 páginas, são ensaios que demandam muita pesquisa, muita leitura, muita. Como é que eu hei de dizer? Muita absorção, muita síntese dos temas que eu estou a estudar. Por outro lado, no entanto, eu percebi que quando eu deixo os textos para a última da hora, não sei se pela pressão, não sei se pela memória fresca, não sei se por uma ação divina, a escrita dos textos flui muito, mas mesmo muito mais. Eu sinto que consigo sintetizar as ideias que quero transmitir, sinto que de alguma forma os meus dedos passeiam pelo teclado do computador a uma velocidade urgente, porque tenho que entregar o trabalho naquele dia, mas sem perder o entusiasmo de estar a estudar e a abordar um tema do meu interesse. Mas que é um hábito terrível, é porque gera muita ansiedade ao longo do processo de leitura, gera muita ansiedade ao longo dos dias em que não faço nada, e isso não é saudável, porque no semestre passado eu até consegui escrever os ensaios dias antes das entregas e deu tudo certo na mesma. Mas pronto, eu tive esta experiência com um dos ensaios do semestre passado, que escrevi a um dia antes de entregar, e tive uma nota incrível. E eu acho que fiquei com essa memória gravada no sentido de se eu deixar para a última da hora, vai dar sempre certo. Eu não digo que não dê certo, eu só digo que é ansiolítico e não é nada saudável. Mas pronto, deitei-me às 5 da manhã, acordei às 7 e tal com o barulho dos meus pais a saírem de casa e depois levantei-me, eram 11 e tal. Estive ali a procrastinar na cama, a relaxar e tudo mais. Mas acordei super tagarela, com vontade de partilhar aqui uma descoberta que fiz sobre mim ontem em conversa com o meu BFF, ou um dos meus BFFs, que é o Paulo Gabriel. Eu já mencionei o Paulo aqui imensas vezes. Um dia tenho de o conseguir convencer a vir falar comigo para o podcast sobre qualquer assunto, porque ele, além de outros amigos, nomeadamente o Carlos, a Beatriz, o Jota, a Sofia, a Inês, são pessoas com as quais eu consigo falar sobre muitos assuntos, principalmente aqueles que ainda não consegui absorver devidamente ou descobrir dentro de mim, porque, como já partilhei imensas vezes aqui no podcast, eu não gosto de falar de assuntos que eu ainda não percebi, mas com eles eu sinto-me super à vontade de fazer esse processo de descoberta. E até é importante, porque se eu quero saber ao certo do que é que se trata algo dentro de mim, eu tenho que falar, eu tenho de comunicar. Mas é exatamente por causa desse lado sabichão que gosta de compreender, sobretudo, que eu fiz uma das maiores descobertas sobre a minha existência, que é uma das origens da minha ansiedade sempre que me tento relacionar com alguém. Eu, com toda a certeza, vou falar sobre isto amanhã em terapia, porque, como mencionei na semana passada, a minha psicóloga desafiou-me a pensar sobre os piores cenários em relação a não ter controlo de determinadas coisas. Só que em conversa com o Paulo, pois ontem de manhã estava-me a dar uma inspiração, um acesso emocional sobre uma questão que está a acontecer neste exato momento. Chegamos os dois à conclusão de que esta minha necessidade de querer compreender as razões das ações dos outros em relação a mim, numa busca eterna de tentar
colocar as responsabilidades nos sítios certos e não me sentir culpada pelo que quer que seja, ou pelo menos para tentar compreender porque é que me sinto culpada do facto de pessoas deixarem de falar comigo, saírem da minha vida, ignorarem-me, fazerem ghost, etc, 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 etc. Esta necessidade sabichona, este bicho, este monstro, é o que gera muita ansiedade no momento de me relacionar com alguém. Porquê? Tal como diz a minha psicóloga, a ansiedade gera ruminação que, por consequência, alimenta essa ansiedade e isto torna-se num ciclo vicioso, numa bola de neve que nunca para, porque eu começo a criar cenários na minha cabeça que alimento sob argumentos e visões da versão passada que sofreu os traumas, que sofreu os abandonos, que levou tampas, que ouviu rejeições. E se eu não souber colocar um travão e racionalizar as emoções, as questões, os cenários, se eu não conseguir compreender que a outra pessoa tem uma vida, tem livre-arbítrio, tem a capacidade de decidir o que fazer com ela, pois eu não estou no controle de tudo, não posso querer estar no controle de tudo. Se eu não colocar esse travão nestes cenários, nestas ruminações, eu vou estar a alimentar um monstro que vai obrigar-me a levantar as minhas defesas, que me vai obrigar a ser orgulhosa, que me vai obrigar a ligar o pior que existe dentro de mim em relação aos outros. Porque se eu estiver na defensiva, se eu me sentir orgulhosa no sentido de não dar o braço a torcer, quando a outra pessoa se mostrar disponível, se mostrar disposta a vir falar comigo, eu vou tratá-la com muito desdém, eu vou tratá-la com um desprezo de quem sente raiva, de quem sente rancor. E isso não é saudável, porque o rancor, primeiro de tudo, faz mal a mim. Porque sou eu que o estou a sentir, sou eu que o alimento, sou eu que o crio, no fundo. E a outra pessoa, sem saber o que é que está a passar, sem compreender o que raio está a acontecer, vai ficar bem à toa. E claro que vai ligar as suas próprias defensivas e vai se afastar. Atenção que isto não é desresponsabilizar as partes pelas suas contribuições naquelas interações. A verdade é que existem pessoas que de facto não sabem comunicar, não estão prontas para se relacionar, não sabem ao certo o que é que querem e, por consequência, confundem aqueles que acreditam saber o que querem. Mas, por outro lado, também tem que ter em conta que grande parte destas pessoas não são as causas das minhas ansiedades, são gatilhos, no fundo. São gatilhos que eu não reconheço como gatilhos. Eu acho, inclusive, que falei sobre isto no episódio passado, sobre as pessoas acionarem gatilhos sobre feridas existentes. E quando fazemos esta associação de esta pessoa, esta ferida, então está tudo relacionado, sem saber nos distanciar dessa percepção, cria-se ali um bolo muito tramado e terrível que vai alimentar ciclos repetitivos, padrões de comportamento, muitas amarras, muita chateação, muitas tristezas, tudo isto um pouco desnecessariamente. Eu gosto muito de explorar um pouco sobre tudo. Eu acho que é perceptível neste podcast e em todos os temas que eu abordei no meu blog, que vou partilhando no Instagram. Eu gosto mesmo de perceber um pouco sobre o mundo em várias vertentes. E o meu problema não creio que seja pensar demais, mas sim os temas acerca dos quais eu penso demais. Se eu pegar nesta energia de ruminação em relação ao que poderá significar as palavras, as ações, os silêncios das outras pessoas com quem me relaciono,
se eu pegar nesta energia e se calhar ler um livro, ouvir um podcast, criar conteúdo, passear por aí, pintar uma tela, fazer umas ilustrações, falar com os meus amigos sobre tudo e sobre nada. Se eu redirecionar essa energia de ruminação para um sentido de produtividade, se calhar fico a ganhar muito mais. Se calhar as minhas relações se tornam mais saudáveis, se calhar a minha postura em relação a mim mesma e em relação ao mundo se torna mais saudável, se calhar eu perco ou regulo ou ressignifico esta necessidade de querer ter controle de tudo, porque no fundo é uma fucking chatice. É uma chatice. Quando eu e o Paulo chegámos à conclusão de que talvez o meu sabichão, né, um lado sabichão, seja a causa da minha ansiedade, eu só queria chorar de alegria por ter percebido isto. Porque depois, mais tarde, enquanto estava a ler um dos textos para o ensaio que escrevi até às 5 da manhã, eu tive de parar um bocadinho, não só para fazer uma collage no meu journal que está relacionado com uma história que eu acho que ainda não contei aqui, mas que eventualmente vou contar por ainda estar a absorver o que aconteceu. E aproveitei a ocasião também para escrever um pouco sobre aquilo que me estava a passar na cabeça em relação ao acontecimento presente. Eu dei-me conta de que uma das minhas defensivas, uma das minhas ansiedades, uma das minhas tendências, por assim dizer, é viver neste jogo de condicionantes, de condições. Ou seja, eu assumo esta postura de criar cenários, argumentos para acreditar nos meus medos. Vamos supor, uma pessoa leva um determinado tempo a responder a uma mensagem. Seja amigo, interesse romântico, colegas de trabalho, colegas da faculdade, que seja. Uma pessoa leva o seu tempo a responder a uma mensagem ou uma pessoa ignora, mas aí já estou a assumir que está a ignorar. Uma pessoa não me responde a uma mensagem. Eu começo a assumir que a pessoa o está a fazer porque me está a ignorar, porque já não tem interesse, porque está ocupado com outras pessoas, porque me trocou, porque o raio que o parta. Assumindo esta postura de suposição, eu começo a criar condições de forma a decidir como é que eu vou agir. Segunda etapa. Se esta pessoa não me responder em X tempo, eu vou fazer Y. Ou seja, vou deixar de responder, vou assumir uma postura mais na defensiva, mais na base do rancor, vou ignorá-la também, ou vou dar-lhe o mesmo tempo de espera que ela me deu a mim. Se esta pessoa não respondeu em X tempo, quer dizer que ela não quer, ela não está interessada, é porque ela não merece, é porque isto e porque aquilo. E começa a criar aqui uma gigajoga mental um tanto desnecessária e um tanto imatura. E isto é super tóxico. Eu ontem dei-me conta de que este é um dos meus traços mais tóxicos em relação a mim, em relação ao mundo, em relação aos outros. Poderia estar chocada, poderia estar triste, poderia estar devastada com a ideia de ter percebido que tenho um traço tóxico. But guess what? Todos nós temos traços tóxicos de personalidade. Todos. Que aprendemos com aqueles que nos são mais próximos, que desenvolvemos ao longo do nosso crescimento, que, sei lá, absorvemos das pessoas que foram e são as nossas referências. Todos nós temos traços de personalidade tóxicos. Todos nós temos traços de personalidade tóxicos. Todos nós temos o pior lado que pode existir. Todos nós temos lados sombra. Mas qual é que é a diferença entre uma pessoa com traços de personalidade tóxicos, uma pessoa saudável e uma pessoa 100% tóxica? A diferença
É que ou escolhemos melhorar, assumir que aquilo existe e que aquilo é assim e que podemos melhorar, ou continuamos na mesma por pura preguiça da mudança. Para mim é excelente. Eu estou numa fase da minha vida em que para mim é excelente perceber estas coisas, porque eu quero realmente melhorar, eu quero realmente crescer. Eu estou consciente de que para as minhas relações, interações, oportunidades, experiências de vida serem o mais saudáveis e o mais confortáveis possível, confortável não no sentido de comodidade, mas no sentido de não ter perigo em relação à minha vida, eu preciso de assumir estes traços de personalidade tóxicos. Eu preciso de assumir os meus lados de sombra para os poder melhorar. Porque por cada lado de sombra existe um lado iluminado, de luz. Há sempre um contraponto. Para eu poder escolher para onde é que eu me viro, certo? Para eu poder escolher como é que eu melhoro, para eu poder escolher se percebo ou não de onde é que aquilo vem. Eu quase fiz uma festa quando percebi este meu traço tóxico de personalidade em que eu coloco condições em relação a pessoas, em relação a interações, e isto é terrível porque eu passo mais tempo no campo das suposições, no campo da ansiedade, do que propriamente a aproveitar o momento, do que propriamente a aproveitar o desenvolvimento de uma determinada interação. E eu sei que entro neste modo alerta por medo de perder aquilo. Só que eu acho que nunca tinha percebido com esta dimensão de que eu acabo por perder estas oportunidades por lhes colocar muita intensidade, por não lhes dar tempo de amadurecer, por não ir a passos de bebê, por querer tudo para ontem nesta necessidade de responder o meu lado sabichão, que também pode ser um monstro, que na verdade tem sido um monstro nas minhas relações romântico-amorosas. Foi uma percepção que tive que me deixou chocada, contente e mais próxima de compreender e consolidar, melhorar até a maneira como eu me exponho ao mundo, recebo e contribuo para o desenvolvimento e crescimento das minhas relações. Percebendo isto, fica muito mais fácil de parar, respirar fundo e deixar acontecer. Cada um de nós tem o seu tempo. E eu já tinha falado disto na minha primeira etapa de terapia, que foi querer que as coisas aconteçam no meu tempo, por eu ser ansiosa e por eu não me saber controlar. Regular, no caso, porque controlo é muito ligado a relações de poder e de hierarquia, enquanto que regulação é uma coisa mais de compaixão. Pelo menos esta é a minha interpretação. Se eu estiver errada, que seja. Na minha primeira fase de terapia eu já tinha abordado isto. Querer que as coisas aconteçam no meu tempo, por eu ser ansiosa, e isso leva a que eu, por consequência, desrespeite o tempo dos outros. Eis outro traço tóxico de personalidade. O que para mim eu achava que era uma coisa super normal e que no fundo acaba por ser normal porque é a minha realidade, é a minha perspectiva, não é saudável, não é natural. Porque eu acho que apesar de sermos bichos ansiosos que estão sempre em busca de conhecimento, de transformação, de invenções, também temos o lado bom do racional, que é colocar as coisas em perspectiva e saber quando dar um stop no overthinking. Eu acho que quando nos aconselham a nós overthinkers a parar de pensar, claro que também não o expressam da melhor maneira, mas eu creio que o parar de pensar seja sinónimo de redireciona essa energia mental para outras coisas. Não foques muito naquele assunto. Foca noutras coisas. Porque quando nós distribuímos a nossa atenção noutros campos da nossa vida,
aquele assunto que nos importunava ou que parecia importunar, acalma. E quando criamos esta distância, torna-se mais fácil também de conseguirmos arranjar soluções para a nossa vida, porque não estamos no meio do tornado. Uma coisa é estar no centro do tornado, em que nós conseguimos ver o que está a acontecer à nossa volta. Outra coisa é estar no próprio tornado. É uma confusão, é uma bagunça. Por isso, é importante batermos com a cara no chão, é importante vivermos estes desafios, mas também é importante expressarmos, não é? Porque eu na semana passada mencionei que dou bué overthinking com os meus amigos, no sentido de, se calhar não meti esta frase da melhor forma, mas eu partilho muito os meus overthinkings com os meus amigos, com o Paulo, com o Carlos, com a Bia, exatamente por esta busca de tentar compreender de onde é que vem este overthinking todo. Mas aí o meu lado sabichão até está a operar de uma forma positiva, porque eu estou a focar na minha melhoria e no meu crescimento enquanto pessoa. Eu não estou necessariamente a focar nos porquês das pessoas não me responderem, levarem tempo, não quererem saber ou aparentarem não querer saber. Não estou focada em querer sobrevoar, controlar, enfim, penetrar na rotina da pessoa. Isso é bué tóxico. É bué tóxico, porque é uma urgência, é uma necessidade que vem de um medo. Medo do abandono, medo da rejeição, medo de ser usada, medo que brinquem com as minhas vulnerabilidades. Então, procuro respostas atempadamente na minha cabeça, na minha percepção, para poder de alguma forma criar estratégias de defesa caso alguma coisa negativa aconteça. Só que estar constantemente neste ponto de vista mais negativo vai atrair mais negatividade, porque é o olhar que eu vou aplicar sobre a vida. Mas é assim que eu quero viver a vida? Epá, não. Eu quero que ela flua, eu quero que ela esteja mais tranquila. E de facto, há fases em que ela está mais tranquila. E são fases em que eu estou mais paradinha, focada em coisas mais saudáveis, em que eu estou realmente a viver a minha vida um tanto despreocupada em relação às coisas que eu não consigo controlar. Só que, como eu estou numa fase mais estressante da minha vida académica, um tanto profissional, porque está a acontecer bué cenas e conciliar o profissional com o académico gera uma beca de ansiedade por causa da rotina, por causa dos afazeres. Eu acho que por arrasto vem tudo o resto. E acabo por ver tudo o resto com bastante ansiedade porque é aquilo que eu estou a sentir no momento presente. Mas se eu estiver numa fase mais calma, de férias, em que o trabalho está ok, não está demasiado, mas também não está a faltar, talvez o meu olhar em relação às minhas relações e às minhas interações esteja mais soft. Conseguir reconhecer isto, conseguir reconhecer que o meu olhar sobre a vida depende também das minhas fases de vida, é importante, porque assim consigo separar as águas, consigo desassociar, consigo tecer, não é? Uma perspectiva talvez um pouco mais madura e que me permita deixar que as coisas aconteçam. Eu acho que o resumo deste episódio é deixar que as coisas aconteçam. E não no sentido de foda-se, mas no sentido de aplicar ou tentar aplicar o melhor que conseguir sementes positivas ao longo do caminho e deixar que o tempo resolva o que eu não posso nem devo querer controlar. Claro, sem desresponsabilizar as partes que de facto têm de assumir as suas responsabilidades. A questão é que eu também não sou ninguém para determinar quem é que é responsável pelo quê. Eu tenho sim de assumir as minhas responsabilidades
E em relação às responsabilidades que não são minhas, mas que eu também não sou ninguém para atribuir a ninguém em específico, eu tenho de encarar como uma não culpa, porque não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. Eu acho que a culpa está muito associado a crimes, não é? Se bem que também deve ter a ver com alguma coisa relacionada a construções sociais para gerar assim uma certa pressão mental e estarmos sempre debaixo da asa e no controlo de alguém. A culpa tem muito esta associação mais negativa. A responsabilidade todos nós temos, transversalmente. Fez sentido? Não sei. Mas acredito que há de fazer alguém. Enfim, acho que consegui expressar-me bastante bem em 25 minutos. Vou agora equipar-me, fazer um pouco de yoga ou dançar. Se calhar vou dançar. Tenho que mexer o corpo, porque já não mexo o corpo livremente há alguns dias. E, e esta é uma maneira de redirecionar a minha energia mental que, quando em excesso, causa estes problemas todos, estes caos, estes evidenciamentos, se é que esta palavra existe, dos meus traços tóxicos de personalidade, que são importantes de serem destacados, mas é pá, estar constantemente nisso também é uma beca cansativa. Há fases para tudo, para descobrir os traços de personalidade positivos e descobrir os traços de personalidade negativos. Estes que eu mencionei hoje são são os que eu tenho mais em mente, são os que estão mais presentes na minha consciência. Provavelmente tenho outros. Vou-me desafiar a escrevê-los no caderno para um dia vir aqui falar novamente sobre este assunto. E amanhã, talvez com a terapia, eu consiga resgatar uns tantos para os poder confrontar. Porque no fundo, ao final do dia, é sobre nós connosco mesmos, não é? Portanto, é importante. Portanto, é importante. Portanto, é importante. Enfim, lá vou eu. Como no episódio passado não me apresentei nem me vou despedir nos moldes oficiais do podcast, porque isto é uma partilha bem sincera, bem humilde, bem genuína. Estou a dizer bem vulnerável, estou literalmente a dizer-vos que também consigo ter o meu pior lado a agir em nome do meu corpo e da minha mente. Não que eu seja má pessoa, tomo às vezes más decisões. E isto é transversal a qualquer ser humano. Quem disser que não sofre disto, que não sofre deste mal, que não tem este tipo de problemas, é narcisista, é egocêntrica e precisa de fazer terapia. Sem mais nada a acrescentar, eu não queria terminar o episódio a ofender pessoas, mas acho que é uma boa maneira de terminar um episódio. Estou a brincar. Reguem as vossas plantas, porque está a começar a fazer calor e elas precisam de ser alimentadas. Mexam o corpicho, bebam água também e aproveitem para fazer uma comidinha de que gostam. Ué, eu hoje presenteei-me com waffles ao brunch e estavam tão bons, mas tão bons, que eu acho que ainda não tinha feito waffles tão gostosos, tão crocantes, tão macios, tão nham, 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 como os de hoje. Bebam um cafezito, apanhem sol nas horas apropriadas e vemo-nos por aí. PSzão, assim, gigantesco, que eu me lembrei enquanto lavava as mãos na casa de banho. Ainda sobre controlo. Quando, nestas minhas loucuras de criar condições nas minhas fantasias,
de que a pessoa não me responde por razão X, Y, Z, sem qualquer prova ou facto comprovado, eu estou, no fundo, a dar àquela pessoa um poder, uma responsabilidade em relação à minha vida, em relação aos meus atos, que só a mim me cabe ter. Ou seja, e tal, se fulano não me mandar mensagem, eu também não mando. Apesar de eu querer mandar mensagem, apesar de eu querer demonstrar aquilo que eu sinto, os meus interesses, a minha vontade de conversar. No entanto, eu só o vou fazer se a pessoa der o primeiro passo. Não é isto colocar nas mãos de fulano a responsabilidade que deve ser minha? Não é isto dar ao fulano o poder de decidir o que é que eu faço, ou como é que eu faço, ou em que momento é que eu tomo as minhas decisões? Isto é bem fodido porque é um jogo desnecessário. Nós já não somos crianças. Eu vou fazer 26 anos daqui a menos de 2 semanas. Eu já não tenho idade para este tipo de... para este giga-jogas, para este ping-pong de responsabilidades e de jogos de poder. Se eu tenho interesse em demonstrá-lo, não é? Se eu tenho vontade de falar com alguém, por que merda é que eu simplesmente não mando mensagem à pessoa a demonstrar o meu interesse? Qual é o pior que pode acontecer se eu assumir as minhas vontades, as minhas responsabilidades? E eu demonstrar para o mundo? Porque as coisas só acontecem quando alguém toma um passo. Claro que as interações não podem ser unilaterais, mas a verdade é que todos nós temos problemas, todos nós temos traumas, todos nós temos prioridades. Todos nós temos fases que, por muito que queiramos conversar com alguém, dar-nos a conhecer, estamos focados noutras coisas. Claro que se já se passaram 10, 14, 20 vezes em que é só uma pessoa a procurar, se calhar deveríamos repensar um pouco sobre a natureza daquela interação. No entanto, mesmo que sejamos só nós a procurar ou a dar os primeiros passos e a pessoa for recíproca, a pessoa responder, a pessoa contribuir para a conversa, houver encontros, porque a verdade é que nós estamos a aprender a reduzir o interesse dos outros a uma reciprocidade de mensagens, a uma reciprocidade no digital. Sendo que, provavelmente, pessoalmente, a dinâmica é o mais natural, fluida e feliz que existe. Há pessoas que são péssimas com mensagens. Há pessoas que não gostam mesmo, mas que fazem um pequeno esforço quando são contactadas. E fora do digital, são incríveis, são altos tagarelas, não se calam, querem saber, são curiosos, perguntam. É importante também para a minha realidade e para o meu momento perceber estas coisas. Que, criar condições em relação a uma percepção que eu crio do outro, do que ele poderá vir a sentir ou a ser sem factos comprovados, é condicionar-me a mim de demonstrar um interesse genuíno e verdadeiro, é dar-lhe um poder de responsabilidade que não é o dele, e é estar a resumi-lo a faltas de demonstrações do digital que não querem dizer absolutamente nada. Se eu for a pensar nos meus amigos que já cá duram na minha vida há 15, 20 anos, nenhum deles, ou raramente, eles são tagarelas por mensagens. Raramente. Mas pessoalmente, é como se nós fôssemos siameses. Nós falamos e falamos e falamos e falamos e falamos e não nos calamos. Lá porque eles não são tão tagarelas no digital, quer dizer que eles não tenham interesse?
Mas eu já passei por fases em que construí julgamentos em torno dos meus próprios amigos por uma necessidade e uma carência e um vazio que eu tinha, que eu não compreendia e que lhes colocava em cima como uma como um problema que eles é que tinham que resolver. E as coisas não são assim. Por isso é que, para mim, uma das minhas melhores descobertas, um dos meus maiores superpoderes, é tomar responsabilidade pela minha própria vida, pelas minhas próprias emoções. E tudo isto é um processo que tem durado a vida inteira. Que vai durar a vida inteira. E está tudo certo. Está tudo bem. Como eu disse, não penso ou faço estas coisas por ser má pessoa. Simplesmente tomo más decisões consoante um background que estou a começar a compreender nos últimos anos da minha vida, que comecei a compreender nos últimos anos da minha vida, e que quero com toda a certeza melhorar e transformar, porque o meu desejo é que o meu futuro seja muito melhor do que o meu passado foi e que o meu presente seja um reflexo dessa vontade de transformação e de mudança. E isto é muito profundo para se pensar e para se conversar. E como não quero estar aqui a estragar tudo aquilo que gravei anteriormente, agora sim vou mexer o corpinho e fazer outras coisas da minha vida porque ainda tenho que ir trabalhar. Que bom. Agora sim, beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.